modos divinos estão velados na natureza, morrer para depois ressurgir. 2 de junho de 1910. Sentindo-me muito mal, como se tudo estivesse acabado, lamentava-me com Jesus por esse seu total abandono, e Jesus me disse: minha filha, esses são os modos divinos, morrer e ressurgir continuamente. Vê, até a própria natureza está sujeita a essas mortes e ressurgimentos. A flor nasce e morre, mas para após ressurgir mais bela, porque se nunca morresse, envelheceria, perderia o brilho da cor e a fragrância do perfume. Assim também é meu ser, sempre antigo e sempre novo. A semente é lançada na terra, como que sepultada para morrer, e de fato morre, até se pulverizar, para então ressurgir mais bela, aliás, multiplicada, e assim acontece com todas as coisas. Se isso ocorre na ordem natural, muito mais na ordem espiritual. A alma deve estar sujeita a essas mortes e ressurgimentos, uma vez que, quando parece ter triunfado em tudo, abundado em fervor, graças, união comigo e virtudes, quando parece que adquiriu tantas novas vidas, eu me escondo, e tudo ao seu redor parece morrer. Então, como um verdadeiro mestre, dou o golpe e ajudo a alma a morrer para tudo. E quando vejo que tudo nela está morto, eu como sol volto, me revelo, e comigo tudo nela ressuscita, mais belo, mais vigoroso, mais fiel, mais humilde, mais puro. Assim, se havia algo de humano, a morte o destrói, e ela ressuscita para uma nova vida. A agonia de Jesus no Getsemane e depois na cruz, em favor dos agonizantes e dos moribundos. Efeitos portentosos da morte de Cristo. 4 de julho de 1910. Continuando, no meu estado habitual, cheio de privações e amarguras, estava pensando na agonia de nosso Senhor. E ele me disse: minha filha, quis sofrer de modo especial a agonia do horto para dar auxílio a todos os moribundos. A bem morrer. Vês bem como se combina a minha agonia com a agonia dos cristãos? Tédios, tristezas, angústias, suor de sangue. Senti a morte de todos e de cada um, como se realmente morresse por cada um em particular. Por isso, senti em mim os tédios, as tristezas, as angústias de cada um, e com as minhas prestava a todos auxílio, conforto e esperança, para que assim como eu sentia suas mortes em mim, eles também pudessem ter a graça de morrer todos em mim, como num só sopro com meu sopro, e imediatamente serem beatificados com a minha divindade. Se a agonia do horto foi, de modo especial, para os moribundos, a agonia da cruz foi como auxílio no último momento, precisamente para o último suspiro. Ambas são agonias, mas uma diferente da outra. A agonia do horto foi cheia de tristezas, de temores, de aflições, de sustos. A agonia da cruz cheia de paz, de calma imperturbável. E se gritei, tenho sede, era uma sede insaciável, de que todos pudessem expirar no meu último suspiro. E vendo que muitos saíam do meu último suspiro, pela dor gritei sítio, e esse sítio ainda o repito, a todos e a cada um, como um sininho à porta de cada coração. Tenho sede de ti, ó alma. Ah, não saias de mim, mas entre em mim, e expira comigo. Assim,
Foram 6 horas da minha paixão, que concedi aos homens para que pudessem bem morrer. As 3 do horto foram auxílio na agonia. As 3 da cruz, auxílio no último suspiro da morte. Após disso, quem não deve olhar para a morte com um sorriso? Muito mais aqueles que me amam, que buscam sacrificar-se na minha própria cruz. Vês como a morte é bela e como tudo se transforma em vida? Fui desprezado, os próprios milagres não produziram os efeitos da minha morte. Até na cruz houve insultos, mas logo que expirei, a morte teve a força de mudar as coisas. Todos batiam no peito, confessando-me como verdadeiro filho de Deus. Mas os meus próprios discípulos tomaram coragem e até aqueles ocultos se tornaram ousados e pediram o meu corpo, dando-me uma honrosa sepultura. O céu e a terra em voz alta me confessaram como filho de Deus. A morte é algo grande, sublime. Isso acontece também com os meus próprios filhos. Em vida são desprezados, pisoteados. As próprias virtudes que deveriam guiar os que os cercam como luz permanecem meio veladas. Seus heroísmos nos sofrimentos, suas abnegações, seu zelo pelas almas lançam claridades e dúvidas nos circunstantes, e eu mesmo permito que esses véus para conservar com mais segurança a virtude dos meus caros filhos, mas logo que morrem, não sendo mais necessários esses véus, eu os retiro e as dúvidas se tornam certezas, a luz se torna clara, e essa luz faz apreciar o seu heroísmo. Passa-se a estimar tudo, até as coisas menores. Assim, o que não se pode fazer em vida, a morte supre. E isso é pelo que acontece aqui e pelo que acontece lá. É verdadeiramente surpreendente e invejável por todos os mortais. Jesus está presente em Luísa mais do que nas espécies eucarísticas. 8 de julho de 1910. Estando muito aflita pela privação do meu sumo bem e tendo recebido a comunhão, ao receber a santa partícula, ela parou em minha garganta e ao sugá-la para fazê-la descer, sentia extrair dela um licor doce e requintado. Depois de muito sugar, ela desceu e vi a partícula transformada em um menino que me disse: o teu corpo é o meu tabernáculo, a tua alma é a píxide que me contém. O palpitar do teu coração é como a partícula que me serve para transformar-me em ti, como em uma partícula, com esta diferença: na partícula consumindo-se, estou sujeito a contínuas mortes, enquanto no palpitar do teu coração, simbolizado no teu amor, não estando sujeito a consumir-se, a minha vida é contínua. Então, por que te afliges tanto com as minhas privações? Se não me vês, me sentes, e se não me sentes, me tocas. Ora, com a fragrância dos meus perfumes, que espalho ao teu redor, ora com a luz que te envolve, ora ao fazer descer em ti um licor que na terra não se encontra, ora apenas ao tocar-te, e ainda de tantos outros modos invisíveis para ti. Agora, por obediência, escrevo essas coisas que Jesus diz que frequentemente me acontecem, mesmo estando plenamente desperta. Esses perfumes que eu mesma não sei descrever, eu chamo de o perfume do amor,
e o sinto na comunhão, na oração, no trabalho, especialmente quando o vejo. Então, digo dentro de mim, hoje ele não veio. Não sabes, ó Jesus, que sem ti não posso nem quero estar? E imediatamente, quase de repente, sinto-me envolvida por aquele perfume. Outras vezes, ao me mover ou ao mexer nos lençóis, sinto aquele perfume sair e interiormente ouço: aqui estou. Outras vezes, enquanto estou toda aflita, ergo os olhos e um raio de luz se apresenta diante da minha vista. Porém, dessas coisas não faço caso, nem me satisfazem. O que me faz feliz é apenas Jesus. Tudo mais recebo com certa indiferença. Escrevi apenas por obediência. O motivo da privação de Jesus é para dar curso à sua justiça. 29 de julho de 1910. Para viver em plena segurança, há dois apoios: a vontade de Deus e a firme vontade e atenção contínua de não ofender Jesus. Continuando no meu estado habitual, sentia-me tão má e ainda mais impressionada, porque até o confessor me dizia que eu havia decaído muito do meu estado anterior e que, se não fosse assim, Jesus viria. Então, tendo feito a comunhão, eu me lamentava com o bendito Jesus dessas suas privações e pedia que ele tivesse a bondade de me dizer qual era o mal que eu fazia, justo porque estava disposta a dar minha vida antes de desagradá-lo. Quantas vezes já te disse, se vires que estou prestes a te ofender, ainda que minimamente, faze-me morrer? E Jesus me respondeu: minha filha, não te aflijas. Eu não tivesse dito anos antes que para castigar o mundo não viria tão frequentemente para aliviar-me em ti, e consequentemente não viria com tanta frequência. Terias razão para te alarmar, mas eu o disse, e para suprir a minha ausência, muitas vezes permiti que tivesses a missa e a comunhão diária, para que pudesses extrair delas a força que antes recebias das minhas visitas contínuas, a tal ponto que cheguei a ameaçar o confessor caso ele não te concedesse isso. E, no entanto, quem não sabe dos castigos que neste meio tempo acontecerão? Cidades inteiras destruídas, revoltas, a retirada da graça dos maus e até mesmo de certos religiosos maus, de modo que aqueles venenos e feridas que traziam dentro começaram a se manifestar externamente. Não posso mais suportar. Os sacrilégios são enormes. E ainda assim, tudo isso não é nada em comparação com os castigos que virão. Portanto, se eu não tivesse dito isso antes, terias alguma razão para te alarmar. Mas deves saber que há duas colunas sobre as quais deves te apoiar para viver com plena segurança. A primeira coluna é a minha vontade. Na minha vontade não pode haver pecado. Ela despedaça todas as paixões e pecados, pulverizando-os até destruir suas raízes. Apoiada na coluna da minha vontade, as trevas se converterão em luz, as dúvidas em certeza, as esperanças em posse. A segunda coluna sobre a qual deves te apoiar é a tua firme resolução e a contínua atenção para não me ofender, nem minimamente, dispor o próprio querer a sofrer tudo, enfrentar tudo e submeter-se a tudo, antes de me desagradar. Quando a alma vê que está continuamente apoiada nessas colunas,
que formam mais do que a sua própria vida, pode viver mais segura do que se vivesse sob meus contínuos favores. Muito mais porque eu permito esse teu estado também para te dispor a partir desta terra utilidade das misérias e fraquezas, efeitos que a alma sente quando há o pecado e quando há verdadeira virtude. 3 de agosto de 1910. Estando no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, ele me disse: ouve, minha filha, as misérias, as fraquezas, são meios para se encontrar no porto da divindade, porque a alma, sentindo o fardo das misérias humanas, se aborrece, se enfada e procura livrar-se de si mesma. E livrando-se de si mesma, já se encontra em Deus. Logo, tendo colocado meu braço em seu pescoço, ele se apertava ao meu rosto e desapareceu. Então, quando voltou, eu me lamentava de que ele fugia como um relâmpago, sem me dar tempo. Ele me disse: já que isso te desagrada, toma-me, amarra-me como quiseres e não me deixes fugir. E eu, bravo, Jesus, que bela proposta me fazes. E depois, por ti, você pode fazer isso? Enquanto te deixas amarrar, apertar o máximo que se pode, no melhor momento, desapareces e não te deixas mais encontrar. E bravo Jesus, que queres zombar de mim. Mas no fim das contas, faze o que quiseres. O que me importa é que me digas onde te ofendi, em que te desagradei, para que já não venhas como antes. E Jesus acrescentou: minha filha, não te aflijas. Quando há verdadeira culpa, não é necessário que eu o diga. A alma por si mesmo já o percebe, porque o pecado, quando é voluntário, desordena os humores naturais. O homem sofre como uma transformação para o mal, sente-se como impregnado da culpa que voluntariamente comete, assim como a verdadeira virtude transforma a alma no bem. Os humores permanecem todos harmonizados entre si. A natureza sente-se como impregnada de doçura, de caridade, de paz. Assim também é o pecado. Tu então já sentistes essa desordem? Sentiste-te como impregnada de impaciência, de ira, de perturbações? E enquanto dizia isso, parecia que ele me olhava até o fundo para ver se isso estava em mim. E parecia que não estava e continuou: tu mesma viste. E não sei porquê, enquanto dizia isso, ele fazia ver outros terremotos, com destruição de cidades inteiras, revoluções e muitos outros males. E desapareceu. A causa da ruína dos sacerdotes é tratar com as almas de coisas humanas e materiais, sem estrita necessidade. 12 de agosto de 1910. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma e vi sacerdotes e Jesus, que se mostrava dentro de mim, todo deslocado e com os membros desarticulados. E Jesus apontava para aqueles sacerdotes e fazia-me compreender que, apesar de serem sacerdotes, eram membros separados do seu corpo. E lamentando-se, disse: minha filha, quando sou ofendido pelos sacerdotes, os superiores não vigiam sobre o meu destino sacramental e me expõem a enormes sacrilégios. Estes que vês são membros separados, embora me ofendam muito. O meu corpo já não tem mais contato
com as suas ações nefastas. Mas aqueles outros que fingem não estar separados de mim e continuam suas funções sacerdotais, ó, quanto mais me ofendam. A que atrocidades estou exposto? Quantos castigos atraem? Não posso mais suportá-los. Enquanto dizia isso, via muitos sacerdotes que fugiam da igreja e se voltavam contra ela para lhe fazer guerra. Então olhava para aqueles sacerdotes com profundo desgosto e sentia uma luz que me fazia compreender que o princípio e a raiz de todo o mal dos sacerdotes consiste em tratar com as almas sobre coisas humanas, de natureza puramente material, sem uma necessidade estrita. Essas preocupações humanas formam para o sacerdote uma rede que lhe cega a mente, lhe endurece o coração para as coisas divinas. Ele impede o progresso no caminho que deveria seguir no exercício do seu ministério. Não só isso, mas também se torna uma armadilha para as almas, porque aquilo que é humano eles dão, e aquilo que é humano recebem, excluindo a graça. Oh, quanto mal se comete por causa disso! Quantas destruições de almas esses sacerdotes causam! Que o Senhor ilumine a todos. Livro do Céu, volume 9. Escrito, serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.